Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar hoje a nossa 31ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E nós vamos tratar hoje sobre as fábulas, exatamente, as fábulas. A gente vai fazer a leitura da historinha intitulada de A Fabulosa Máquina de Amigos, ok? Então vocês vão acompanhar comigo aí na tela a leitura desse texto, para logo em seguida a gente fazer, nós juntos respondermos as questões, tá ok? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. A Fabulosa Máquina de Amigos, de Nick Blend. Pipoca era simplesmente a galinha mais simpática da fazenda Fricutico. Ela sempre dizia olá para cada um dos animais todas as manhãs. Ela usava palavras como maravilhoso, fabuloso, esplêndido e ótimo. E alegrava o dia de todos. Pipoca era um modelo de bondade e muitíssimo prestativa. Ela contava as histórias mais esplêndidas na hora da ordenha das vacas. Pipoca era tão simpática que até ganhou o prêmio de galinha mais amável na festa das fazendas por 3 anos seguidos. E todo ano ela dava sua medalha a alguém que precisasse mais dela. Pipoca era simplesmente a galinha mais simpática da fazenda Fricutico. Uma manhã, quando Pipoca visitava o cavalo, ficou ofuscada por uma luz que brilhava por entre o feno. Ela vinha de uma telinha e na telinha havia um envelope ainda menorzinho. Pipoca deu uma bicada no envelope e apareceu uma palavra: olá. Quanta delicadeza! Ela pensou e respondeu a mensagem: olá. Então chegou outra mensagem e outra e outra e outra. Esplêndido, ela pensou, é uma fabulosa máquina de amigos. Pela manhã, como de costume, Pipoca foi tomar chá com suas amigas, mas ela estava tão ocupada enviando mensagens que nem levantou a cabeça para dizer oi. Na hora da ordenha, as vacas não a acharam nem um pouco divertida. E ao atravessar a estrada, ela quase foi atropelada. Quanto mais Pipoca enviava mensagens, mais ela recebia, o dia todo e a noite inteira. No dia seguinte, Pipoca resolveu conhecer seus fabulosos novos amigos. Ela convidou todos eles para uma festa e esqueceu-se completamente de convidar seus amigos antigos. Ela fez um enorme bolo duplo de chocolate e ficou esperando. Mas quando os novos amigos de Pipoca chegaram, ela viu que eles não eram nem um pouco fabulosos. Eles eram lobos e eles não queriam comer bolo duplo de chocolate. Eles queriam comer galinhas. Olha aí, ó, os amigos dela chegando e de repente eles não queriam saber nada do bolo. Eles queriam era comer a pipoca. Continuando a história. Sorte da Pipoca que seus fabulosos amigos antigos bolaram um plano brilhante para salvá-la. E chegaram bem a tempo. Os lobos fugiram para a floresta e levaram com eles a fabulosa máquina de amigos. Pipoca agradeceu aos amigos e nunca mais se mencionou a máquina não tão fabulosa de amigos na fazenda Fricutico. Bem, quase nunca. Olha só, a capa do livro, A Fabulosa Máquina de Amigos. Tem até o livro aqui comigo, ok?
mas a gente já fez a leitura dele, tá? Então agora nós vamos juntos tentar responder as questões que vão aparecer para vocês aí na tela. E aí a gente vai começar agora. Primeira questão, ela pergunta o seguinte: quem era Pipoca? Questão número 1 é: quem era Pipoca? Fácil de responder, né? Pipoca era a personagem principal da história. Então, quem era Pipoca? Aí você vai responder aí no seu caderno de língua portuguesa, que eu creio que você já está com ele aí perto de você, e você vai ter condições de copiar as perguntinhas e responder aí, ok? Questão 2, o que ela pede? Qual era o costume de Pipoca todas as manhãs? O que Pipoca fazia todas as manhãs, antes dela encontrar essa fabulosa máquina de amigos? O que ela fazia toda manhã? Aí você vai voltar lá na história, fazer a leitura e responder, ok? 3. A questão 3 pede o seguinte: releia o trecho. Então vamos fazer a leitura do trecho juntos. Abre aspas. Uma manhã, quando Pipoca visitava o cavalo, ficou ofuscada por uma luz que brilhava por entre o feno. Fecha aspas. A pergunta é: como você explica ficar ofuscada por uma luz? O que você entende disso? O que significa isso? Ficar ofuscado com uma luz. O que você interpreta com essa fala? Ofuscada. Então, o que você entender dessa palavrinha ofuscada, você vai responder aí a número 3, ok? Então, é uma resposta pessoal. Você não vai encontrá-la lá no texto. É uma interpretação sua, tá? Da palavra ofuscada. O que você entende por ela? Você já ouviu falar dessa palavra ofuscada? Então, se você já ouviu e entende um pouco sobre isso, você responde a número 3, ok? Questão 4. A questão 4 pede o seguinte: o trecho que representa o conflito ou complicação da narrativa é... Nós temos aí 4 opções, eu vou ler cada uma delas, tá? A primeira opção é a seguinte: sorte da Pipoca que seus fabulosos amigos antigos bolaram um plano brilhante para salvá-la. Primeira opção. Vamos para a segunda. Uma manhã, quando Pipoca visitava o cavalo, ficou ofuscada por uma luz que brilhava por entre o feno. Esse é o momento mais complicado da história, será? É onde tem o conflito da história. Lembra que todo texto narrativo tem aquele momento do conflito, não é? Será que é esse? Vamos para a terceira opção. Pipoca agradeceu aos amigos e nunca mais se mencionou a máquina não tão fabulosa de amigos na fazenda Fricutico. Essa é a terceira opção. Vamos para a quarta e última opção. Ela convidou todos eles para uma festa e esqueceu-se completamente de convidar seus amigos antigos. Então nós temos aí na número 4, 4 opções que você vai marcar, onde você vai marcar aquela que traz o grande conflito da história, né? A grande complicação, aquele momento tenso da história. Qual desses momentos é o momento mais tenso da história, onde existe ali um conflito? Aí você volta lá no texto, faz a leitura e marca, ok? Vamos para a quinta questão. A quinta questão fala o seguinte: releia a passagem e represente-a por meio de um desenho. Então, para quem gosta de desenhar, essa é a questão bacana, né, da aula de hoje. Então, vamos ler o trecho. Abre aspas. Mas, quando os novos amigos de Pipoca chegaram, ela viu que eles não eram nem um pouco fabulosos. Então, fecha aspas, esse trecho aí
vocês vão desenhar esse momento que acontece da história. Quando os novos amigos de Pipoca chegaram e ela viu que eles não eram nem um pouco fabulosos, ou seja, não eram nem um pouco aquilo que ela imaginava que eles eram, porque até então, não sei se vocês entenderam, essa máquina, essa fabulosa máquina de amigos era um celular, entenderam? E aí era onde ela se comunicava com eles. Só que ela nunca tinha visto eles, ela só passou a ver eles realmente quando ela marcou essa festa e eles apareceram. E eles não eram nada daquilo que ela esperava, né? Então vocês vão desenhar esse momento, que eles chegam, né? E ela fica ali espantada e vê que eles não eram tão bacaninhas assim. Então vocês vão fazer essa questão 5 através de desenho, desenhando esse momento aí da história. Inclusive, na aula passou já, nessa nossa aula, passou uma gravura desse momento que eles chegam. Aí, se você lembrar, você vai ver que os amigos não fabulosos eram 3 lobos, né? Então, você vai fazer todo esse desenho aí. Vamos para a próxima. Questão 6. Por que o trecho da questão 5 representa o clímax da narrativa? Aquele momento tenso que eu falei, clímax, né? O conflito. Por que que esse trecho? A hora que os amigos que ela fez ali, falando no celular, chegam, que ela vê que não era aquilo que ela esperava, é o momento mais tenso. Você vai responder aí na questão 6, ok? Vamos para a questão 7. E o desfecho? Como aconteceu o final da história? Lembra que desfecho é final da história? É como a história se encerra, né? Então, o desfecho. Como se encerrou essa história? Como no final tudo acabou, ok? Questão 8. A situação vivida por Pipoca revela os perigos que existem na internet para as crianças. Sabendo disso, converse com um adulto e faça uma lista sobre os cuidados que as crianças devem ter ao utilizar a rede. Então, vocês vão conversar com o pai, com a mãe, com o adulto que vocês vivem, né? Que vocês moram juntos, e fazer uma listinha dos perigos que vocês correm conversando com uma pessoa desconhecida na internet, que é muito perigoso, ok? Então, a questão 8 é isso aí. Juntos com um adulto da casa, vocês vão fazer uma lista dos perigos que uma criança corre ao conversar com alguém na internet, tá? Questão 9. Vocês vão ver aí uma imagem. Então, é vendo esta imagem que vai aparecer para vocês, é que vocês vão responder. O que vocês veem nessa imagem? Vocês vão observar esta imagem e descrever a situação. O que está acontecendo aí? Né? Vocês estão vendo que tem uma família, né? Tem o pai, a mãe e a filha no meio, e eles estão ali de frente um notebook. Então, o que vocês acham que está acontecendo ali? Vocês vão descrever aí no caderno de vocês e responder a número 9, observando essa imagem que aparece para vocês, ok? Questão 10. Veja a dica sobre um dos cuidados que os pais devem ter quando as crianças utilizam a internet. Nunca fale com estranhos. Não falar com estranhos é um dos primeiros ensinamentos que os pais dão aos seus filhos na vida. Ensine a eles que na internet não é diferente. A suposta proteção que acham que possuem por estarem atrás de uma tela não é real. Então, deixe isso bem claro para as crianças. Explique que as pessoas podem se passar por pessoas que não são, que um adulto pode dizer que tem a sua idade, mas na realidade não é o que acontece. Então, lendo essa questão aí, compare a orientação. Nunca fale com estranhos com o fato de Pipoca conversar com lobos e não com amigos fabulosos. O que tem em comum aí, né? Vocês vão responder isso. Lembrar daquela situação que Pipoca passou, né? Conversando com lobos lá no celular, sem nunca ter visto eles, sem saber quem realmente eles são. E o perigo que você, criança aí, também
corre de estar conversando com uma pessoa que você nunca viu, que pode até mentir a idade, dizer que é uma criança como você e na verdade não ser. Então vocês vão comparar aí, ver o que tem em comum essas duas histórias e responder a número 10, ok? Então, essa nossa aula de hoje se resume a isso. Essas 10 questões baseadas na história A Fabulosa Máquina de Amigos, tá? Então, eu me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima.